E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos estar dando sequência no estudo aqui de matemática, especificamente na geometria espacial, tá? Então nessa primeira aula eu queria dar uma visão geral do que nós estudamos na geometria espacial e depois nós vamos estar estudando cada sólido especificamente, certo? Bem, nós já estudamos a geometria plana, né, onde ali na geometria plana a ênfase são para figuras, né, basicamente com duas dimensões, e ali por isso que a gente trabalhava com os elementos de lado, ponto e área. E agora nós vamos passar a estudar a geometria espacial, onde além desses elementos, né, lado, pontos, segmentos, nós também vamos trabalhar com outro elemento que é o volume, ok? Bem, aqui eu estou colocando alguns sólidos, né? Então na geometria espacial esses sólidos são chamados de poliedro. E o que seria um poliedro? Né? Então o poliedro ele seria um sólido formado por 4 ou mais polígonos, ou seja, por 4 ou mais figuras planas. Tá? Outra coisa importante, então aqui ó, olhando eu coloquei aqui, né, alguns poliedros para você visualizar. Tá? Então a primeira característica de um poliedro, ele seria um sólido formado por 4 ou mais figuras planas. Uma outra característica do poliedro é que essas figuras planas, né, elas não vão ocupar o mesmo plano. Né? Então, por exemplo, se eu olhar para esse quadrilátero aqui e esse quadrilátero, você observa que esses dois são o quê? Adjacentes. São figuras vizinhas, mas elas não estão no mesmo plano. Aqui também, ó, esse triângulo aqui de cima com o quadrilátero aqui da lateral direita. Você observa o quê? Que essas figuras não estão no mesmo plano. Então é uma característica também de um poliedro, que no caso as figuras ou os polígonos adjacentes, eles não vão ocupar o mesmo plano, ok? E uma outra coisa que a gente pode observar também num poliedro é de que, observe aqui, tá? Que cada lado do polígono, olha aí, ele é comum a um outro. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre os elementos, mas você pode observar, né? Esse lado desse quadrilátero também é comum a esse. Esse outro lado, olha esse aqui, ó, lado do triângulo também é comum. Então, cada lado de um polígono acaba sendo o quê? Comum a um outro. No caso, cada lado do polígono corresponde ou é comum a um outro lado, a um lado de uma outra figura. Ok? Como é que nós damos o nome, né? Qual é a nomenclatura de um poliedro? O nome de um poliedro é definido a partir do número de faces que ele possui, ou do número de polígonos que você utilizou para construir esse sólido. Então, se a gente olhar para cá, observe o seguinte: eu tenho uma face superior, aqui ó, esse triângulo em cima, eu tenho um outro triângulo embaixo. Eu tenho aqui um retângulo, um quadrilátero, vou colocar assim, um quadrilátero ó, nessa lateral direita, eu tenho um quadrilátero na lateral esquerda e eu tenho um quadrilátero atrás, né, dessa figura. Então, ao todo, eu tenho o quê? Eu tenho 5 figuras geométricas. Tá? Eu tenho 5 polígonos. Então, como eu tenho 5 polígonos, esse sólido ou esse poliedro é chamado de pentaedro. Então, o que é um pentaedro? Seria um poliedro que é formado por o quê? Por 5 figuras geométricas. Nessa outra figura aqui, observe, eu tenho um pentágono nessa base aqui. E se nós olharmos nas laterais, eu tenho aqui, olha, olha aqui, ó, 2, 3, 4,
5 triângulos. Então, esse poliedro ele é formado o quê? Por 5 triângulos nas laterais e mais um pentágono na base. Então, ao todo, eu tenho 6 polígonos. Então, qual é o nome desse poliedro? Ele é um hexaedro. O que é um hexaedro? É um poliedro que possui, ou ele é construído o quê? Com 6 figuras geométricas. Tá? Bem, quais são os elementos de um poliedro? De uma forma geral, depois a gente vai mostrar alguns elementos mais específicos dos poliedros. Mas de uma forma geral, ela é formada, um poliedro é formado, olha aí. Observe aqui, ó. Aqui embaixo, né, que seria um quadrilátero, isso aqui seria a base desse meu poliedro. Então, meu poliedro, ele tem o quê? Uma face que é chamada de base. Observe que aqui na lateral eu também tenho o quê? Uma outra figura geométrica. Então, essa face aqui, ó, tá? Ela é chamada de face lateral. Então, se eu olhar para cá, de uma forma geral, eu tenho o quê? 5 faces. Então, as figuras geométricas aqui são chamadas de faces. Esse poliedro possui 5 faces. Sendo que eu tenho uma face que está na base, né? Que está aqui embaixo. Então, essa face a gente vai chamar de base. E aqui eu teria 4 faces laterais. Então, esse é, ó, triângulo da lateral direita, esse triângulo da frente, esse triângulo aqui, ó, que está na lateral esquerda, e o triângulo de trás. Ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então olha lá, quero mostrar aqui. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um poliedro. Beleza? Então poliedro. Como é o nome desse poliedro? Então como é que eu vou dar o nome para esse poliedro? Então eu tenho que contar o número de faces. Então eu tenho aqui, olha, um triângulo na lateral, ou melhor, um triângulo aqui, ó. Em cima, eu vou colocar assim, um triângulo em cima, um triângulo embaixo. E eu tenho o quê? 3 quadriláteros, que para nós aqui seriam retângulos. Então, como eu tenho um total de 5 faces, então isso aqui seria para nós o quê? Um pentaedro. Aqui, observe, eu tenho um hexágono, aqui ó, em cima, tem um hexágono aqui embaixo. E se nós formos contar, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho o quê? 6 quadriláteros nas laterais. Então 6 nas laterais, com mais 2 aqui da base. Então eu tenho um total de 8 faces. Então isso aqui, como é o nome desse poliedro, ele é um octaedro, porque ele foi construído usando o quê? 8 figuras geométricas. Ok? No caso aqui, né, para esse poliedro, eu tenho 8 faces. Então, para esse modelo aqui, essas 2 faces, nós geralmente vamos chamar o quê? De bases. E essas aqui são as faces o quê? Laterais. Observe outra coisa. Que aqui, ó, se você olhar para essa linha aqui, ela é definida a partir da, olha lá, da junção dos lados. Então, esse quadrilátero com esse quadrilátero, ele possui um lado adjacente. Então, isso aqui nós chamamos de aresta. Aqui também, olha, nós temos o hexágono, né, com o quê? Um quadrilátero. Observe que esse lado do quadrilátero é comum também a quem? É adjacente ao hexágono. Isso também é uma aresta. Ok? Essa linha aqui, ó, que seria comum a esses 2 quadriláteros, observe que ele está na lateral do sólido. Então aqui nós vamos chamar de aresta lateral. E aqui é chamado que de aresta da base. Ok? Aresta lateral e aresta da base. Posso também aqui, ó, no que nós já vimos, isso aqui, ó,
Se você observou, o que nós temos aqui no quadro é esse poliedro, né? No caso aqui, uma pirâmide. O que eu tenho? Olha, a base é um quadrilátero e aqui nas 4 laterais eu tenho triângulos. Mesma coisa, né? 5 faces, 4 nas laterais, 4 triângulos com mais um quadrilátero, eu tenho aqui um pentaedro, né? E os elementos também. Aqui é face, 4 faces. Aqui, ó, aresta, lateral e o que? Aresta da base. Ok? Bem, uma outra classificação que nós podemos fazer dentro do estudo dos poliedros é, ele pode ser um poliedro convexo e um poliedro não convexo. Como é que eu defino um poliedro como convexo? Eu vou mostrar algo aqui para vocês. Então vamos lá. Poliedro convexo. Então uma forma de nós identificarmos se o poliedro é convexo, nós fazemos da seguinte forma. Eu pego o poliedro e considero um plano. Então vamos considerar que essa prancheta aqui seja o plano. E aqui o meu poliedro. E aí eu faço o seguinte, eu faço esse plano coincidir com uma das faces do poliedro. Observe aqui quando eu coloquei na lateral, ou melhor, na parte superior. Quando eu passei esse plano pela face superior, né, no caso pela base desse poliedro, você pode observar que todo o poliedro ficou o quê? Num semiplano. Todo ele está todo para um lado, para uma região, né, que foi definida por esse plano. Então, num único semiplano. Então, aqui se eu tenho um plano, né, lembra lá da definição de plano, isso aqui é infinito. Então, aqui para cima eu teria, né, um semiplano e para baixo um semiplano. Então, observe que esse sólido ele está totalmente nesse semiplano, abaixo. Se eu, por exemplo, colocar esse plano na lateral, olha aqui, o que eu posso observar? Que todos os, no caso, todo sólido, todo poliedro está para o mesmo, está no mesmo semiplano. Então, toda vez que eu utilizo um plano, eu pego esse plano e coincido com uma face, e observo que o sólido sempre vai ficar no mesmo semiplano, então eu já sei que esse poliedro ele é o quê? Convexo. Deu para entender? Então, quando é que um poliedro é convexo? Quando, se eu tenho um sólido, considero um plano, se esse plano ele coincide com uma das faces do sólido, e esse sólido sempre ficar no mesmo semiplano, então esse poliedro ele é convexo. Agora imagine o seguinte. Imagine que eu tenho, olha, isso aqui é um sólido também, isso é um poliedro. Tá? Sendo um poliedro, observe, né? Considerando o plano aqui, eu vou coincidir, vou colocar ele coincidindo com o plano de baixo desse sólido. Observe que nesse caso aqui, ele ficou todo esse sólido no mesmo semiplano, né? No semiplano superior. Se eu colocasse também, olha aí, esse plano nessa face lateral, ele também ficaria o quê? No mesmo semiplano. Mas observe uma coisa, se eu chegar aqui e passar esse plano nessa região aqui, que coincide com esse lado aqui, com essa face, o que a gente acaba observando? Que para esse caso, o sólido ficou o quê? Uma parte no semiplano direito e uma outra parte no semiplano esquerdo. Então, com isso, eu concluo que esse sólido, ele não é um poliedro convexo, e sim não convexo. No poliedro, então, convexo, toda vez que um plano coincidir com uma das faces, esse sólido ficará o quê? Sempre, todo ele no mesmo semiplano.
Agora, se esse poliedro não for convexo, você já sabe que em algumas situações parte desse sólido ficará num semiplano e outra parte no outro semiplano. Ok? Então, um exemplo aqui de poliedros convexos e não convexos. E uma terceira classificação que nós podemos fazer dos poliedros, esses poliedros podem ser retos e oblíquos. Tá? Então, deixa eu aqui também pegar e mostrar para vocês. Então, preste atenção aqui nessa representação. Se nós olharmos aqui, tá? Vou colocar esse primeiro caso aqui. Ó. Se nós olharmos aqui para esse primeiro caso, então vamos definir esse plano onde a base desse poliedro se encontra. E nós podemos o quê? Verificar que a aresta lateral, né? Eu posso considerar tanto a aresta lateral como uma das faces. Né? Por exemplo, eu posso considerar uma das faces laterais forma o que? Um ângulo reto com a base. Então, toda vez que a face lateral forma um ângulo reto com a base, então eu posso afirmar que esse poliedro ele é reto. Então, se nós analisarmos aqui, ó, se você for visualizar, olha, aqui, ó, face lateral formando um ângulo de 90 graus com a base. Agora, se nós olharmos para esse caso aqui, observe o que acontece. Tá? Observe que essa face lateral aqui, ela não forma um ângulo que de 90 graus com a base. Então, posso colocar também assim, ó. Observe que a face lateral não forma um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que a face lateral, ou também eu poderia analisar, olha, a aresta lateral. Toda vez que ela não formar um ângulo de 90 graus, então estou diante do quê? De um poliedro oblíquo. Tá? Então, vamos estar analisando duas situações. Poliedro reto, quando a face lateral forma um ângulo de 90 graus com a base. Aqui está formando, ó. E a segunda situação, qual é? Quando o poliedro é oblíquo. Quando é que ele é oblíquo? Quando a face lateral não forma 90 graus com a base. Ou se eu também tomar como referência a aresta lateral. Não forma um ângulo de 90 graus com a base. Certo? Bem, com relação a esses poliedros, nós vamos estar mais dando ênfase, né, nos nossos estudos ao poliedro convexo e ao poliedro reto. Tá? Então, nós vamos estar estudando basicamente os poliedros convexos. E que poliedros convexos são esses? Então, nós vamos estar trabalhando, vamos estudar o prisma, a pirâmide, o cilindro, o cone e a esfera. Beleza? Dando sequência ao nosso estudo da geometria espacial, agora nós fizemos a classificação de um poliedro em convexo e não convexo. Nós vamos estar dando ênfase nos nossos estudos, aqui para frente, nos poliedros convexos. Mas como existe uma dificuldade, né, de você conseguir visualizar essa ideia de que todo poliedro ele precisa estar no mesmo, todo poliedro no mesmo semiplano, então nós vamos tentar simplificar aqui matematicamente. Então, existe uma relação que nós chamamos de relação de Euler para os poliedros convexos. Então, toda vez que essa relação for obedecida, então eu já sei que eu estou diante de um poliedro convexo. Tá? Mas vamos entender esses elementos aqui. Tá? E eu vou utilizar essas figuras que nós já tínhamos antes. Okay? Então, primeira coisa que você tem que saber seria, por exemplo, quantas faces esse poliedro tem. Tá? Então, para essa minha figura, né, o que eu posso visualizar? Eu tenho aqui, ó, uma,
2, 3, 4 e o retângulo lá de trás. Então, neste nosso caso aqui, ó, eu tenho 5 faces. Tá? Vou chamar aqui, ó, F, o número de faces. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, vou chamar aqui de exemplo 1, nós temos 5 faces. O que seria o V na história? Na nossa história aqui, seriam os vértices. Tá? E o que seria o vértice? O vértice seria ponto comum entre 3 ou mais arestas. Então, se você observou esse ponto aqui, ó, dele sai, ou eu poderia dizer chegam, 3 arestas. Então, desse ponto, como saem 3 arestas, então esse ponto aqui ele é chamado de vértice. Então, o vértice seria um ponto da onde saem ou chegam 3 ou mais arestas, ok? Então, se eu for visualizar, olha, eu tenho um vértice, olha, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 vértices. E o terceiro elemento que eu preciso saber identificar num poliedro é o número de arestas. Se você lembra, eu falei que a aresta seria o quê? Seria definido, ó, por lados adjacentes. Então, se nós formos visualizar aqui, nessa figura, eu tenho aqui, olha, uma aresta, 2, 3. Então, eu tenho 3 arestas nas laterais. Observe que eu tenho 3 arestas aqui embaixo. E eu tenho mais 3 arestas aqui em cima. Então, eu tenho um total de 9 arestas. 3 laterais, 3 na base de cima e 3 na base de baixo. Então, ao todo, eu tenho 9 arestas. Bem, como é que eu vou identificar se esse poliedro ele é convexo? Então, eu vou aplicar o que nós chamamos de relação de Euler. Certo? O que diz a relação de Euler para os poliedros convexos? Então, em todo poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces vai ser o número de aresta mais 2 unidades. Repetindo, relação de Euler, o número de vértices mais o número de faces será igual ao número de arestas mais 2 unidades. Então, se eu vier para cá, eu vou aplicar a relação de Euler. Então, vamos lá. O que diz a relação de Euler? A relação de Euler diz que o número de vértices somado com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Então, vamos ver se essa igualdade ela é verdadeira. Número de vértices, aqui, ó, 6. Número de faces, 5. Número de arestas, 9. Mais 2 unidades. Se eu pegar 6 mais 5, 11. Isso é igual. 9 mais 2, 11. Observe que a igualdade é verdadeira. Como essa igualdade é verdadeira, eu posso afirmar que esse poliedro ele é o quê? Convexo. Tá? Então, estou diante aqui de um poliedro convexo. Vamos aqui para o exemplo 2. Tá? No exemplo 2, eu quero saber também, tá? Quero classificá-los, se ele é convexo ou não convexo. Então, a primeira coisa que nós comentamos é identificar o número de faces. Então, se você observou, eu tenho uma face, que seria um pentágono aqui na base, e eu tenho aqui, ó, 5 triângulos nas laterais. 5 triângulos nas laterais, ó. Um na lateral esquerda, um na lateral direita. Esse aqui, ó, na lateral direita. Aí lá atrás eu teria mais 3, ó. Esse triângulo aqui, esse aqui de trás, ó, e aqui também na lateral esquerda já por trás. Então eu tenho um total de 5 nas laterais, mais um da base, então eu tenho 6 faces. Ok? Vértice. Então lembra do conceito de vértice? Seria o ponto da onde saem ou chegam 3 ou mais arestas. Se eu olhar para cá, ó, cada um, ó, esse ponto, isso aqui é um vértice. Está saindo 3 arestas. Isso aqui também é o quê? Um vértice.
Está saindo 3 arestas. Aqui, ó, também é um vértice. Aqui, outro vértice. Aqui, outro vértice. Então, observe que aqui na base eu já tenho 5 vértices. Ó, aqui também eu tenho outro vértice. Da onde está saindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Então, qual é o número total de vértices? 6 vértices. E aqui falta identificar o número de arestas. Né? E aí, se você lembra lá, arestas seriam o quê? Lados comuns, né? Lados adjacentes, tá? Que não estão no mesmo plano. Então, se a gente for visualizar aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, ó, lá atrás, 5. Eu tenho 5 arestas nas laterais. E eu também tenho 5 arestas na base. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 na base com 5 arestas na lateral. Tá? Visualizaram aí? Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arestas na base. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estão as 5 arestas na lateral. 5 das laterais e com 5 da base, então eu tenho um total aí de 10. Para identificar se esse poliedro ele é convexo, basta eu aplicar a relação de Euler. Bem, o que nós já sabemos? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Isso aqui é a condição para que o poliedro seja convexo. Então, se você observou, olha aí, número de vértices, 6. Número de faces, 6. Número de arestas, 10. Mais 2 unidades. 6 mais 6, 12. Igual a 10 mais 2, 12. Né? E com isso nós chegamos a que conclusão? Que esse poliedro ele é convexo. Beleza? Para a gente fechar então essa parte aqui, sobre os poliedros, então eu queria fazer esse exercício. Né? Então ele diz assim, um poliedro convexo é formado por 12 quadrados, 8 hexágonos e 6 octógonos. Determine o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. Okay? Então, nesse caso aqui, não tem como nós visualizarmos ou queremos, né, entender qual é a forma desse poliedro, do jeito que está aqui. Nós só conhecemos as faces e as características dessas faces. Então, nós vamos o quê? Aplicar a relação de Euler, porque ele diz aqui que esse poliedro é convexo. Okay? E se esse poliedro é convexo, se eu identificar, então eu já sei lá o quê? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades. Então, para isso, vamos identificar aqui os elementos. Primeira coisa, vamos definir o número de faces. Número de faces. Certo? Primeira coisa aqui que fica fácil de nós identificarmos. Tá? Por que fica fácil de nós identificarmos? O que eu tenho? Eu tenho 12 quadrados eu tenho o quê? 8 hexágonos e eu tenho 6 octógonos. Então, se eu quero saber o número de faces, basta eu o quê? Somar esses valores aqui. Porque eu tenho 12 faces que são quadrados. Eu tenho 8 faces que são hexágonos. E eu tenho 6 o quê? Octógonos que são faces. Então, nesse caso, para eu descobrir o número de faces, basta eu somar 12 mais 8 mais 6. E daqui eu tiro que eu tenho o quê? 12 mais 8, 20, mais 6, 26. 26 faces. Então, primeira informação importante aqui para nós, o número de faces. Tá ok? Muito bem. Agora, vamos identificar o número de arestas. Tá? Aqui uma caneta melhor. Número de arestas. Vamos lá. Preste atenção aqui. O que eu falei para vocês, né?
que o número de a aresta de um poliedro, ele é formado o quê? Por dois lados. Então, toda vez que eu pego dois planos, né, e coloco os seus lados adjacentes, eu formo uma aresta. Ok? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir o número de lados. Número de lados. Então vamos lá. Se eu tenho 12 quadrados, esses 12 quadrados vai ser o quê? 12 vezes... Um quadrado tem quantos lados? 4, né? Então 4 lados. Então isso vai me dar o quê? Um total de 12 vezes 4, 48. Tudo bem? O que nós sabemos? Esse sólido aí tem 8 hexágonos. 8 hexágonos, então vai ser o quê? 8. Cada hexágono tem quantos lados? 6 lados. Então aqui, ó, isso vai me dar aqui 6 vezes 8 dá 48. E nós temos também o quê? 6 octógonos. 6 octógonos. Então aqui eu tenho 6. Cada octógono tem o quê? 8 lados. Então daqui 6 vezes 8, 48. Parece que é combinado, né? Ó, que é coincidência, tá? Os três darem o mesmo número de lados. Então, se eu quero saber aqui o número de lados, basta somar, né? Então aqui, ó, 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 2, no caso 12, com 2, 14. Então aqui eu tenho um total de 144 lados. Tá? Para que eu calculei o número de lados? Porque eu falei agora para vocês que toda vez que eu pego duas faces, né, e junto, torno os lados dessa face adjacentes, eu acabo formando uma aresta. Então, cada aresta é formado por dois lados. Repetindo, cada aresta é formada por dois lados. Então, eu posso afirmar que o número de arestas é o número de lados dividido o quê? Por 2. Cada aresta é definido o quê? Por dois lados. Então, se eu quero saber o número de arestas, basta eu pegar o número de lados e dividir por 2. Fazendo isso, vai ficar o quê? Número de lados, 144. Dividido por 2. Então, aqui me dá um total de 72 arestas. 72 arestas. Prontinho, já achei o número de arestas. Tenho o número de faces e tenho o número de arestas. Agora, eu já resolvi a primeira parte aqui, número de arestas. Falta agora o quê? O número de vértices. Como eu sei que o poliedro é convexo, então o que eu faço? Vou usar a relação de Euler. Número de vértices mais o número de faces é o número de aresta mais 2 unidades. Número de vértices, né, o que eu estou querendo. Número de faces, 26. Isso é igual ao número de arestas, 72. Mais 2 unidades. Então, número de vértices vai ser 72 mais 2 vai dar o quê? 74. Esse mais 26 passando para o segundo membro vai dar o quê? Menos 26. E o número de vértices vai ser igual a 74 menos 26. 14 menos 6. Não é isso? Aqui 4 não dá, empresta aqui 14. Menos 6 dá 8. Esse aqui, emprestou 1 para cá, vale de 6. 6 menos 2 é 4. Então, o número de vértices é igual a 48. Prontinho.
número de arestas 72 e número de vértices 41, certo? Então, com esse exemplo, a gente fecha essa primeira parte, tá? Mas lá na frente a gente vai poder resolver mais exercícios. Valeu, pessoal, tá? Até a próxima.